Fala galera, meu nome é Douglas e nesse vídeo a gente vai construir o jogo da forca no Python. Bom, tem várias formas de fazer isso e o objetivo é a gente fazer mostrando um pouquinho sobre algumas boas práticas e alguns conceitos que a gente vai poder utilizar em qualquer outro projeto dentro do Python. Como o objetivo aqui é construir o jogo da forca, eu não vou aprofundar tanto em alguns conceitos de alguns temas que a gente vai utilizar para construir esse jogo da forca, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre algum assunto específico, é só comentar aí que a gente pode construir um vídeo especificamente sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Para fazer o jogo da forca funcionar, eu criei aqui esse modelo. A gente vai fazer esse script aqui rodar, e quando esse script rodar, ele vai executar a função jogar, e aqui dentro a gente vai ter o nosso código, beleza? Então antes de começar qualquer projeto, é importante a gente entender o que é a expectativa que aconteça quando esse projeto estiver concluído. No nosso caso é o jogo da forca. Então, uma vez que a gente já sabe mais ou menos como que é a dinâmica do jogo da forca em si, a gente vai construir uma estrutura para atender essa dinâmica. Para fazer isso, então, vamos lá, o que a gente precisa que aconteça para o jogo da forca funcionar? Eu vou comentando aqui e depois a gente vai, para montar mais ou menos a estrutura do que a gente vai construir, e depois a gente vai, de fato, preenchendo isso com código e fazendo os ajustes ali conforme a gente for entendendo que precisa ser ajustado. Então, para começar, a gente vai colocar aqui, definir uma palavra secreta, que vai ser a palavra que o jogo vai entregar para o usuário tentar adivinhar qual que é. A gente vai precisar também definir uma quantidade máxima de tentativas, ou seja, o usuário ele vai tentar quantas vezes até ele perder o jogo, beleza? E aí a gente também vai ter aquela dinâmica do usuário botar uma letra, e aí a partir da letra que ele colocou a gente vai verificar se essa letra está contida ali na palavra e tal, e vai ficar exibindo isso para ele até que ele acerte ou até que as tentativas dele se esgotem. Então essa parte dele ficar botando as tentativas, a gente vai precisar fazer isso dentro de um loop. Então vamos colocar aqui, loop. Aí vamos colocar o início dele e o final. E o que a gente vai ter dentro desse loop? A gente vai precisar ter uma forma para verificar se o usuário deve sair do loop. Ou seja, vamos supor que ele tem 5 tentativas, ele já tentou as 5 vezes. Então não é para ele continuar mais nesse loop, então ele vai precisar sair. Então a gente vai ter uma lógica para tirar o usuário do loop. A gente vai precisar ter uma lógica para pegar um palpite do usuário, para ele poder botar ali a letra que ele quer. A gente vai ter que ter uma lógica para avaliar o palpite do usuário, ou seja, a partir do momento que ele, vamos supor, botou a letra A, a gente vai precisar entender se a letra A é uma letra que compõe, a palavra secreta, ou se ela não compõe e tal. A gente vai precisar avaliar se o usuário já acertou a palavra. Se ele já tiver acertado a palavra, a gente precisa ter uma ação específica com relação a isso, ou seja, a gente não quer que ele continue nesse loop, a gente quer que ele saia do loop. Então a gente vai ter que saber essa informação também. E basicamente com isso daqui a gente encerra a princípio o que a gente precisa que aconteça dentro do loop. Fora do loop, quando ele sair, a gente precisa avaliar se o usuário ganhou ou não o jogo, beleza? Ou seja, ele ganhou ou ele perdeu, ele saiu desse loop porque acabou as quantidades de tentativas dele ou porque ele acertou a palavra finalmente. Então, dependendo do qual caminho que vai ter acontecido aqui dentro, a gente vai saber se ele ganhou ou não o jogo. Então agora vamos transformar tudo isso aqui em realidade, de fato, escrevendo os códigos. Para definir uma palavra secreta, vamos criar uma variável chamada palavra secreta. Palavra secreta. E essa variável ela vai receber o que a gente quer que seja a palavra secreta. Para isso é legal a gente ter uma funçãozinha aqui que eu vou criar chamada pegar palavra secreta. E essa função ela vai definir uma variável chamada palavra secreta. Vamos botar um valor vazio aqui por enquanto. E dar um return palavra secreta. Aqui ficou com uma indentaçãozinha a mais, vamos só voltar. E aí, essa variável aqui, palavra secreta, o que ela vai receber? Ela vai receber essa função. Então, como é que eu faço isso? Eu boto dessa forma aqui. Fazendo isso, quando chegar nesse momento do script, o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui nessa função e vai retornar a palavra secreta que estiver contida aqui dentro.
Inicialmente, vamos deixar a palavra secreta como Python, só para a gente poder ver tudo funcionar. Depois, a gente vai trabalhar nessa funçãozinha aqui para fazer ela e retornar para a gente uma palavra secreta aleatória a partir de uma lista, que vai ser esse TXT aqui que eu já criei para a gente poder pegar uma palavra secreta aleatória desse TXT. Beleza? Mas por enquanto vamos deixar só Python para a gente poder ver tudo funcionando. Aí vamos testar agora para ver se o que a gente fez até agora vai funcionar. Então, vou dar um print aqui, ó. Vou botar um print f, palavra secreta, está com o valor dessa variável aqui. Esse printf que eu botei, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Ele vai mostrar para a gente o que tiver dentro aqui do parêntese, mas quando eu boto esse f no início, ele deixa eu escrever textos. Então o que eu escrever aqui vai ser literalmente o que vai aparecer na nossa tela. E eu posso colocar uma variável de um jeito muito fácil usando essas chaves aqui. Então, ó, se eu rodar esse código, o que eu espero que aconteça? Que ele printe jogo da forca, depois ele vai carregar essa variável aqui com base no que está escrito aqui em cima e vai printar para a gente essa variável palavra secreta. Vamos testar? Vou rodar aqui o script, ó. E aqui embaixo, beleza, funcionou conforme esperado. Se eu botasse aqui uma letra A no final, por exemplo, e rodasse de novo, ele bota a letra A no final aqui também. Vou tirar essa letra A e vamos seguir. Depois a gente vai voltar aqui e arrumar essa função. O legal da gente utilizar funções assim separadas é que a gente define a responsabilidade daquela função. Então, a gente tem uma funçãozinha aqui que a responsabilidade dela é entregar uma palavra secreta. Se a gente tivesse outras coisas no código que também precisasse de utilizar uma palavra secreta, a gente poderia ficar sempre referenciando aqui nessa função e essa outra parte pegaria essa palavra secreta e usaria para o que quisesse. Isso é bem legal porque faz com que a gente consiga reaproveitar coisas, né? Então, beleza, definimos aqui a nossa palavra secreta. Agora a gente vai querer fazer o seguinte, a gente vai querer mostrar na tela aquela experiência, né? De quem já jogou o jogo da forca conhece, a gente quer ver algo assim, ó, dividido por underline. E como é que vai ser esse underline? A quantidade de caractere da nossa palavra secreta vai ser literalmente a quantidade de underline que a gente vai ter na nossa tela. Então, para isso, a gente vai precisar pensar numa lógica para converter essa palavra secreta em vários underlines para o usuário poder saber ali quais são as palavras que ele vai seguir. E aí, ó, vamos utilizar esse scriptzinho aqui do lado, que eu chamei de teste rápido, só para a gente poder ver essa lógica, construir aqui o racional dessa lógica, e depois a gente pega e traz isso de volta para cá, para ficar mais fácil da gente poder ficar entendendo ali o porquê que as coisas vão ser dessa forma. Então aqui, ó, eu vou trazer o nosso palavra secreta, Python, beleza? E o nosso objetivo é conseguir ver essa informação aqui como texto. Né? Na verdade, a quantidade de underline tem que ser a quantidade de caractere. Eu só botei aqui de cabeça, não sei se deu certinho. Ó. Python 3.6. 3.6. Bom, deu certinho. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai construir uma lista, beleza? A nossa lista vai ser o letras acertadas, que vai ser essa lista vazia. Depois, a gente vai precisar carregar essa acertadas. A gente vai precisar carregar essa lista vazia com a palavra, com a quantidade de underline que a gente quer que tenha de acordo com a palavra secreta. Então, para isso, ó, a gente pode varrer todas as letras da nossa palavra secreta. E se eu boto assim, ó, print letra, print letra, olha o que vai acontecer. E eu executo isso daqui, olha o que vai acontecer. Ele vai printar aqui para a gente todas as letras de palavra secreta, Python. Então, ao invés de printar a letra, eu vou mandar colocar isso dentro da nossa lista. Vou dar um append aqui na nossa lista e vou falar que ele vai receber letra. Se agora no final eu vim aqui e dar um print na nossa lista letras acertadas, para a gente ver aqui que a variável é essa. Olha como é que vai ficar. Letras acertadas é essa lista aqui, de Python. Legal. Só que lembra, a gente não quer que seja a palavra secreta, a gente quer que seja só underline. Então, ao invés de appendar a letra, eu vou appendar o texto underline. Beleza? Vamos rodar de novo. Pronto, agora sim, ó. Python virou underline. E se eu tivesse aqui muito mais letras, eu teria uma lista muito maior. Beleza, show de bola. E aí, tem uma forma da gente ter exatamente esse resultado, só que de um jeito mais simples, que é utilizando algo chamado list compression. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui o letras, beleza? E vai falar
que ele é uma lista, recebendo aqui, ó, underline, for letra em palavra secreta. Essa linha aqui, ela tem exatamente o mesmo efeito dessas 3 linhas de cima aqui, ó. Quer ver? Eu vou apagar essas letras de cima e vou rodar novamente o nosso script, ó. Novamente ele teve o mesmo resposta. E aí percebe que o letra aqui ficou com uma cor diferente. Por quê? Porque é uma variável que a gente está definindo, mas que a gente está definindo aqui dentro do nosso for, mas que a gente não está usando para nada. Quando a gente está numa situação dessa, a gente pode trocar a variável por underline. Tá vendo? O underline é como se fosse uma variável para um caractere reservado no Python para variável lixo. Então a gente, se tiver uma variável que a gente não estiver utilizando, mas a gente precisa daquela variável assim, para poder fazer alguma lógica funcionar, como foi o caso aqui do for, que a gente estava definindo a variável letra, a gente pode trocar ela por underline, que está tudo certo. Você vê que com underline ele não ficou mais apagadinho, ele ficou normal. Beleza? Então, desse jeito aqui, é a forma da gente transformar, seja qual for a palavra secreta, numa lista de underline com a mesma quantidade de underline do que de caractere daquela palavra secreta. Show de bola. Só que lembra, a gente não quer ver dessa forma, a gente quer ver como uma string. Existe um jeito no Python da gente transformar uma lista em string. Como é que a gente transforma uma lista em string no Python? A gente faz assim, ó, bota aspas, faltou o Fzinho no início, vou botar o F aqui. Então a gente bota aspas, aí a gente bota .join e a nossa lista que a gente quer transformar em string. Beleza? No caso aqui, ó, ele está reclamando porque eu usei aspas duplas aqui dentro e eu já estou dentro do F, que já é uma aspas duplas. Então, quando chega nessa parte aqui, ele não sabe se ele precisa fechar o F que eu botei, né? Ou não. Então, quando você está fazendo alguma operação que você precisa de aspas e você está dentro de algo que já tem aspas, você deve sempre usar aspas simples, para ele poder saber que você não está fechando, né, no caso, a minha lista aqui no web. Se eu não tivesse dentro desse F, tivesse botado aspas duplas, iria funcionar também. Então agora quando eu rodo aqui, ó, a gente percebe que esse cara aqui veio como uma string, tá vendo? Ele não veio como um formato de lista. E o que é esse espaço que eu botei? É justamente qual que é o separador de cada elemento dessa lista. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, a letra A maiúsculo, o que ele ia fazer? Ele ia separar por A maiúsculo. Como eu botei espaço, ele separou por espaço. Show! Então, essa aqui é a forma que a gente tem para poder mostrar, né, a quantidade de caractere por underline da palavra secreta. Então, ó, vamos deixar o print só com isso daqui. Vamos apagar aqui. Beleza? Ó, como eu tinha comentado, agora que eu não estou no F, ó, se eu quiser, eu posso botar o aspas duplas que ele vai aceitar normalmente. Ó. Se eu rodar, ele vai aceitar também. E vamos levar essas duas linhas aqui lá para o nosso código principal. Vamos indentar aqui certinho, beleza. Então agora, ó, quando a gente executa isso daqui, olha o que a gente já vai ter. Jogo da forca, a palavra secreta aqui no caso é o Python, e ele mostrou pra gente aqui certinho já indentado. Bom, indentado não, perdão, como uma string. Bom, a gente não quer ficar mostrando, né, exibindo a palavra secreta o tempo todo, então vamos tirar a palavra secreta aqui e vamos deixar dessa forma. Agora a gente vai definir a quantidade de tentativas que o usuário vai poder ficar tentando acertar a palavra secreta. Vamos falar que tentativa max vai ser o nome dessa variável, vamos deixar ele começando com 7, beleza? Então ele vai ter 7 tentativas aí. Se a gente vai avaliar qual o máximo de tentativas que ele tem, a gente precisa ter uma forma de controlar quantas tentativas ele já usou, para a gente saber se ele já bateu 7 tentativas ou não. Então vamos criar uma variável chamada tentativas usadas. Vamos falar que ele vai começar com 0, né? Ele começa sem ter usado nenhuma tentativa. E aí agora no nosso loop. Para o nosso loop a gente vai utilizar o while. O while ele é um recurso aqui do Python que vai fazer com que um trecho de código ele seja executado enquanto uma condição não for atendida. E aí a nossa condição que a gente vai definir aqui vai ser, vamos começar botando aqui as tentativas usadas versus as tentativas máximas. Então enquanto, while tentativas usadas for menor do que tentativa max, a gente vai falar que esse trecho aqui de baixo ele vai precisar acontecer. E aí, ó, quando ele começar, a gente pode botar uma mensagem aqui na tela, botando assim, ó, tentativas restantes, para o usuário saber quantas tentativas faltam para ele poder perder o jogo, né? Se ele não acertar a palavra
dentro dessa janela. E aqui a gente faz a diferença de tentativas max menos tentativas usadas. Beleza? Então, ó, se a gente fizer isso daqui, quando ele for rodar, ele vai entrar aqui. Tentativas usadas é menor que tentativas max? Ou seja, 0 é menor que 7? Sim, é menor que 7. Então ele vai entrar. Aí ele vai rodar esse print. E agora a gente precisa dar a oportunidade de sair desse while, senão a gente fica aqui para sempre, literalmente. Como é que a gente faz isso? A gente vai cadastrar que ele usou uma tentativa. Ou seja, a gente vai somar uma unidade na variável tentativas usadas. Então, ó, aqui a gente vai botar assim, ó, tentativas mais igual a 1. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo que vai ser adicionado 1 no valor dessa variável. Então, se ela é 0, vai virar 1. Se ela é 1, vai virar 2 e por aí vai. É o mesmo efeito se eu estivesse falando isso daqui, ó, que essa variável recebe ela mesma mais 1. Beleza? Só que é um jeito mais eficiente assim da gente escrever essa informação. Beleza? Então, agora se a gente rodar esse script, o que a gente espera ver? A gente espera ver ele printando aqui em cima, né, o que a gente já viu, e ele entrando aqui nesse while e printando essa quantidade de tentativas restantes 7 vezes, né? Por quê? Porque quando ele chegar quando tentativas usadas virar o número 7, o que vai acontecer? 7 é menor que 7? Não. Então esse while passa a não mais receber uma condição verdadeira e sair do loop. Vamos testar? Ó, beleza, ó, exatamente como a gente esperava. Agora vamos lá. Quando o usuário ele for botar o palpite dele, né, da letra e tal, a gente quer que ele tenha aquela experiência de ver esses underlines aqui. E conforme ele for acertando e tal, as letras que ele for acertando vão sendo substituídas aqui dentro desses underlines. Então, a gente quer que esses underlines aqui, eles apareçam cada vez que o usuário for colocar uma tentativa. Então, vamos levar esse print aqui para dentro do nosso while. Agora, quando a gente roda novamente, ó, ele sempre vai ficar mostrando para cada tentativa quais são as letras acertadas, né, que é a nossa lista aqui. Beleza. Aí vamos lá. Agora o usuário, a gente vai dar a oportunidade dele poder colocar um palpite, né, para ele tentar acertar, adivinhar uma letra. Então, para isso, vamos utilizar a mesma lógica que a gente fez aqui em cima. Vamos criar uma funçãozinha que a responsabilidade dela vai ser entregar um palpite para a gente. Então, vamos botar aqui palpite, vai receber. E aqui em cima, ó, vamos criar esse def pegar palpite. E aí, vamos falar que o palpite vai ser o quê? Bom, nessa parte a gente precisa que o usuário ele faça uma interação com o programa. Tem um jeito no Python da gente permitir essa interação, que é utilizando o input. E aí a gente vai botar assim, ó, digite uma letra. E no final a gente vai retornar o palpite que ele fez. Beleza? Então, ó, quem que vai ser o nosso palpite? Ele vai ser esse cara aqui, pegar palpite. Agora, o que vai acontecer? Quando ele entrar nesse while, ele vai vir aqui, vai carregar a variável palpite, que eu escrevi errado, palpite. Como que ele vai carregar? Ele vai executar essa função, que basicamente vai pedir para ele digitar uma letra e vai retornar para a gente essa letra. Se eu botar aqui, ó, print letra digitada e mostrar para a gente o valor da variável palpite, vou botar o Fzinho aqui, ele vai mostrar para a gente exatamente a letra que o usuário digitou. Vamos testar? Ó, vamos executar. Ó, digite uma letra. A. Letra digitada, A. B. Letra digitada, B. E por aí vai. Eu vou dar um Ctrl+C aqui para interromper o fluxo, para a gente não ter que ficar passando aí pelas 7 tentativas. A ideia era só mostrar que estava funcionando. Beleza, dei Ctrl+C para poder interromper, para sair do jogo, forçar a saída do jogo. Legal. Então agora que a gente já tem aqui uma forma do usuário passar para a gente o palpite dele, a gente vai precisar avaliar o palpite do usuário. Ou seja, se o usuário botou a letra P, no nosso exemplo aqui é Python, né? O que a gente espera que aconteça? Que apareça a letra P aqui na nossa lista e tal. Se ele botar a letra T, a gente quer que apareça a letra T na posição, né, do que seria a letra P. Então, para a gente construir isso, vamos lá para o nosso teste rápido para a gente poder montar essa lógica aí. E depois a gente leva essa lógica aqui para o nosso jogo em si, porque aqui vai ser meio chatinho ficar rodando o tempo todo, dado que a gente já tem aqui o nosso while implementado, vai ficar varrendo sempre 7 vezes, e aí acaba sendo um pouquinho mais chato para testar, beleza? Então vamos vir aqui para o nosso teste rápido e vamos lá. No nosso exemplo,
Já vamos colocar aqui a nossa palavra secreta, que a gente vai precisar dela lá. Palavra secreta não, a palavra secreta já está lá, né? As nossas letras acertadas, que vai ser essa lista de underline. E vamos colocar também aqui o nosso print, para a gente poder ver funcionando certinho. Beleza. Então, vamos lá. No nosso caso aqui, vamos falar que o palpite vai ser, por exemplo, a letra P, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui se a gente rodar? Ó, a gente vai ter a palavra secreta Python, né, com os underlines. Aí vamos supor que o usuário veio aqui e botou a letra P. Aí se a gente printar de novo o nosso, as letras e tal, o que a gente esperava ver? Aqui embaixo, nessa segunda, a letra Pzinha aqui na posição dela. Beleza, então para isso, vamos construir essa lógica. Pensa assim, ó. Se eu fosse varrer para cada letra em palavra secreta e dar um print na letra, a gente já viu, né, que a gente vai ter literalmente todas as letras. E aí, o que eu vou fazer? Se cada letra, eu vou ter que verificar se a letra em palavra secreta é o meu palpite. Então, se a letra, if letra, for igual ao meu palpite, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou printar a letra. Então, o que eu espero que seja o efeito quando eu rodar isso? Que ele printe somente a letra P. Então, vamos lá. Printou somente a letra P. Por quê? Porque isso aqui só vai ser verdade quando letra for igual ao palpite. Beleza. Só que percebe que a posição dos caracteres na palavra secreta é exatamente a mesma posição dos elementos da nossa lista letra acertada. Porque foi assim que a gente construiu a nossa lista letra acertada, né? Varrendo as palavras secretas. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber é a posição da palavra que a gente acertou dentro da palavra secreta, né, que o usuário acertou, para aí, então, a gente chegar nas letras acertadas e mudar o valor dessa posição para o palpite do usuário. Confuso, né? Vamos lá. Numa lista, a gente consegue... Se eu chego aqui, ó, e a gente printa a nossa lista, ó, print lista. No caso aqui eu posso botar só palavras acertadas. Ó, se eu dou um print aqui em palavras acertadas, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a lista que a gente tem. Se eu falar assim, ó, palavras acertadas, na posição 0, recebe a letra P. E printo de novo isso daqui. Ó, vamos printar antes e depois. Olha o que a gente vai ter. No antes, a gente não tem nada. No depois, aparece a letra P na posição 0. Se eu falasse que era na posição 2, ele ia jogar esse P um pouquinho para a posição 2. Então, sempre a posição vai começar no 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que a gente precisa fazer é descobrir qual que é a posição do palpite, né, dentro da nossa palavra secreta. E aí, sim, a gente vai falar no letras acertadas que a posição desse elemento vai receber a nossa letra. Então, no caso, o P ele é a posição 0. Então, é como se a gente tivesse esse efeito daqui. Só que a gente precisa fazer de um jeito que ele se resolva, ou seja, que ele descubra qual que é a posição. Então, existe uma forma aqui no Python que é o index, que é o enumerate, né? Que ele vai ajudar a gente nisso. Como é que o enumerate vai funcionar? Pensa nesse exemplo aqui que a gente construiu. O nosso objetivo é descobrir qual que é a posição da letra referente ao palpite que a gente acertou. E aí, vamos criar uma variávelzinha aqui chamada índice. Índice começa sendo 0. Imagina que para cada vez que ele varreu aqui o nosso for, ele vai somar 1 no nosso índice. E aí, vamos fazer assim, ó, print letra vai receber a variável letra. Aí vamos botar aqui umas setinhas. E índice vai receber a variável índice. Com índice somando mais 1 aqui no final. Vamos rodar isso daqui, ó, vamos apagar essa parte aqui de baixo. Vamos rodar isso daqui para a gente ver como é que fica. Ó, letra P, índice 0. Letra Y, índice 1. Então aqui esse índice vai ser sempre a posição. Então o que a gente quer saber é o índice quando dá um match, né, do palpite com a letra da palavra secreta. Então, para isso, vamos lá. A gente vai falar o seguinte, ó.
a gente vai falar o seguinte, if letra igual palpite, significa o quê? Que a gente achou qual que é a nossa letra que está dando match e qual que é o índice dela. Então, se eu pegar aqui o nosso índice, ó, print índice é índice. Se eu fizer isso daqui, ó, e tirar essa parte daqui, olha o que a gente vai ter. O índice é o 0, ou seja, seria na posição 0. E beleza. E aí, como é que entra aquele enumerate que eu falei? Basicamente, isso daqui é uma parada que o Python já te entrega pronto. Eu posso botar assim, ó, para cada índice e letra dentro de enumerate palavra secreta e tirar a variável índice e rodar exatamente do jeito que está, olha como é que ele vai retornar para a gente. Exatamente a mesma coisa do que quando a gente fez o exercício botando os índices ali. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Se letra for igual palpite, o que a gente quer? Que letras acertadas na posição índice receba o palpite. Ou a própria letra, tanto faz, porque aqui vai ser o mesmo. Aí agora, se o palpite for P, eu fizer isso daqui, vamos tirar esse print aqui, e depois a gente pega e atualiza aqui a lista do letras acertadas, né? E depois a gente olha como é que vai vir, vamos ver se ele vai já trazer a letra P na posição certa. Ó, trouxe a letra P na posição certa. Vamos supor que o palpite fosse a letra T, ao invés da letra P. Ó, trouxe a letra T na posição certa. E por aí vai. Então essa daqui é a lógica que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa avaliação se o usuário fez ou não um bom palpite. Beleza? Então vamos levar essa lógica aqui lá para o nosso código principal. Aqui dentro, vamos criar aqui uma funçãozinha para avaliar, ó, avaliar palpite. Tem um jeito legal de fazer isso, ó, que o próprio code ele já vai entregar para a gente isso, quer ver? Vamos fazer aqui dentro mesmo, depois a gente tira. Vamos só colar aqui o que a gente fez, vamos fazer as indentações certinhas. E basicamente, ó, o nosso fluxo, o que agora está acontecendo? Tentativa gestante, o usuário vai dar um palpite, letra P. Aí aqui ele vai avaliar, né, se o palpite do cara funcionou ou não, do usuário funcionou ou não, e vai atualizar a nossa lista de letras acertadas com esse palpite. Só que agora vamos levar isso para uma função separada. Só que é importante também a gente fazer o seguinte, a gente não precisa entrar nessa condição, nesse for aqui, se o usuário, né, botar uma letra que não existe, que não está contida na nossa palavra secreta. Vamos supor que a palavra secreta seja Python e ele botou a letra Z. Letra Z não está contida em Python, então eu não preciso tentar encontrar qual que é o índice dela. Eu posso tentar encontrar qual que é o índice somente se o usuário tiver acertado uma letra que esteja contida na nossa palavra secreta. Então a gente pode botar uma condição aqui fora dizendo assim, ó, if palpite em palavra secreta, ou seja, se o palpite estiver contido dentro de palavra secreta, a gente vai buscar o índice dele para poder atualizar e fazer todo esse trabalho que a gente acabou de falar. Se não, a gente pode botar assim, ó, else, a gente pode botar um print na tela falando assim, ó, errou. Beleza? E aí, para ser coerente, a gente pode botar um print aqui na tela falando também acertou, se a gente quiser, ou também não precisa, né? Porque ele já vai ver no próximo underline que a palavra que ele colocou já vai aparecer. Então vamos deixar só o errou. E agora, ó, vamos ver como é que vai ser a experiência. Ó. Vamos rodar agora de verdade como é que tá ficando. Essa aqui é a nossa palavra secreta, eu botei a letra P. Ó, o P apareceu. Botei a letra Y, apareceu. A letra T apareceu. Agora eu vou botar a letra Z, que não está em Python. Aí ele não atualizou aqui e mostrou pra gente aqui, ó, o errou. Beleza. Então vamos botar aqui mais umas letras só para ele sair e beleza. Então aqui agora, essa aqui é a nossa lógica para avaliar o palpite. Vamos transformar agora isso daqui num métodozinho, numa funçãozinha, que ela vai ter a responsabilidade de avaliar esse palpite. Eu posso fazer assim, ó, botão direito, selecionei aqui o trecho, botei o botão direito, vou botar um refactor, vou botar um extract method e vou botar assim, ó, avaliar palpite. E aí ele já vai fazer pra gente, ó, esse trabalho. Aqui eu acabei botando erradinho aqui, só ajustar. Ele vai fazer pra gente esse trabalho de
transformar aquilo ali num outro método, numa nova função, e ele já fez essa função receber os parâmetros que ela precisa receber já certinho ajustado. Então, beleza, ó. Eu vou vir aqui e vou subir esse cara só para ficar em cima. Não precisaria ficar em cima não, beleza? Mas só para ficar em cima, para manter como a gente está organizando. Beleza. Então, agora, se eu rodar isso daqui, ó, vamos ver, a gente já vai ter o mesmo efeito. Ó, vamos rodar para a gente ver. Ó, P, Y, T e por aí vai. Vou botar umas letras erradas aqui só para a gente sair. Legal. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar se o usuário ele acertou a palavra. Como que eu vou saber se o usuário acertou a palavra? Bom, a forma como a gente construiu isso foi criando uma lista de underline e conforme o usuário vai acertando a palavra, a gente substitui na posição que estava o underline pelo caractere da palavra certa. Então, no final, quando a gente completar, né, acertar tudo, a gente espera que não tenha mais underline, porque todos os underlines já vão ter sido substituídos pela letra certa. Então a gente pode verificar assim, ó, se underline not in. Not in é não está, né? Então aqui em cima a gente fez o in, que é se palpite está em palavra secreta. Agora a gente vai falar se underline não está em letras acertadas. Por quê? Porque se não tiver, significa que a gente já substituiu todos os underlines pelas letras acertadas. Então se ele não tiver dentro de letras acertadas, a gente pode falar que venceu, que é uma variável que a gente está criando, vai ser true, ou seja, ele venceu. E aí, dado que a gente vai utilizar uma variável para controlar se ele venceu ou se ele perdeu, a gente precisa garantir que essa variável vai existir se ele perdeu o jogo. Se ele perdeu o jogo, nunca vai entrar nesse if, concorda? Nunca vai entrar nesse if. Então, se ele perdeu o jogo, o valor de venceu tem que ser false, ou seja, tem que falar que não é true. Então, essa variável precisa ser definida antes, para que caso ele não ganhe o jogo, e ele nunca entre aqui, essa variável continue existindo como valor falso. Então eu vou botar ela aqui em cima, ó. Venceu, vai ser false. Então o valor default dela vai ser false. Por que eu estou botando ela aqui em cima e não antes desse if? Porque se eu botar antes desse if, cada vez que ele ficar varrendo, ele vai ficar forçando nessa variável a ser false. Vai funcionar do mesmo jeito, mas não preciso ficar o tempo todo definindo que essa variável é falsa. Eu posso falar uma vez só fora do while que vai funcionar tranquilamente. Não preciso ficar fazendo isso acontecer o tempo todo. Mas funcionaria também se eu colocasse dentro, mas é mais interessante a gente botar fora. Bom, além disso, o que eu preciso que aconteça? Bom, se ele venceu, vamos supor que ele tem 7 tentativas. Ele venceu na tentativa 5. Eu preciso que ele tente novamente a palavra? Eu não preciso. Eu posso simplesmente fazer com que ele saia de dentro desse laço, né, de dentro desse while. Não preciso que ele fique lá infinito. Existe uma forma da gente forçar uma saída de um laço, que é usando o break. Então, com o break, ele vai entender que ele não vai continuar nesse while, ele já vai sair direto. Beleza? Vamos testar então para ver como é que a gente está? Ó, letra. Opa. Aqui embaixo, né? P. Vamos acertar a palavra, ó. Python. Vou botar a letra N, eu tenho umas 2 tentativas. E você vê que ele saiu já, ele não continuou dentro do nosso loop. Não apareceu nenhuma mensagem, mas é porque vamos tratar isso. Vamos lá, a gente quer que o usuário tenha a experiência que se ele tiver acertado, ele veja a palavra inteira aqui preenchida. Por que não está tendo? Porque quando ele vem aqui e dá o palpite, né, a última letra que falta, o que acontece? Ele avalia, ele substitui certinho. Quando ele entra nesse if, não tem mais underline, ele dá venceu e dá o break. Então, ele não está voltando para o loop para passar por essa linha aqui de novo. Então, por exemplo, se a gente quiser, a gente pode, antes de dar o break, mostrar aqui de novo as palavras para ele poder ter a experiência de ver tudo preenchido certinho. Vamos rodar aqui para ver, ó. Python. Agora, ele viu tudo certinho. Legal. E aí aqui embaixo, aqui em cima, né, se a gente rodar de novo agora e não acertar a palavra nunca, ó, ele nunca sai do loop e está tudo certo. Aí aqui embaixo vamos agora avaliar se o usuário ganhou ou perdeu o jogo. If venceu, ou seja, eu posso botar só assim, por quê? Porque a condição aqui, ela já vai ser true ou falsa, ela já vai ser um booleano. Por quê? Porque o valor da variável venceu já é um booleano. Eu não preciso botar assim, ó, se venceu igual true. Vai dar na mesma, o que ele vai fazer é true igual true, e sim, resposta é sim, portanto essa condição vai ser true. Sempre que for uma condição, o que importa é se é true ou se é falso, então não preciso colocar se true igual true, eu posso botar, já que essa variável já é uma variável booleana, eu posso só colocar ela aqui. Aí eu posso botar assim, ó, print
Parabéns, você venceu. Você venceu. E se não for true, ou seja, else, eu posso botar assim: que pena, você perdeu. A palavra era... E posso colocar aqui qual que era a palavra. Vamos botar o Fzinho aqui. E aqui dentro a gente bota a palavra secreta. Vamos testar para ver como é que está ficando? Ó, primeiro caso da gente ganhar o jogo. Python. Ó, parabéns, você venceu. Agora o caso da gente perder o jogo. Vou botar tudo errado. Que pena, você perdeu. A palavra era Python. Aqui vamos botar um ponto final. Beleza, show de bola. Só para reformatar um pouquinho a mensagem. Então agora a gente já tem a nossa estrutura inteira funcionando. O que está faltando? Está faltando só a gente arrumar aqui, ó, a parte da palavra secreta, dele pegar a palavra secreta. Então aqui dentro a gente não quer que seja sempre Python, lembra? A gente quer que seja uma palavra aleatória a partir de uma lista. E qual que vai ser, de onde é que vai vir essa palavra aleatória? Vai vir desse TXT que a gente criou. Então esse TXT, aqui eu botei só 5 palavrinhas de exemplo para ilustrar, mas ele pode ser o tamanho que a gente quiser. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai falar para o Python abrir esse arquivo aqui, ler o conteúdo desse arquivo, e a partir do momento que ele lê o conteúdo desse arquivo, a gente vai transformar isso numa lista e pegar um elemento aleatório dessa lista. Beleza? Então vamos fazer isso aqui no nosso testezinho, para a gente poder ver funcionando. Vamos lá para o nosso teste rápido. Vamos apagar tudo aqui. E vamos pegar, vamos fazer essa lógica, né? Primeiro vamos abrir esse arquivo. Como é que a gente abre esse arquivo? Ó, existe aqui uma forma de fazer isso no Python, que é assim, ó, with open. Aí aqui dentro a gente vai botar o nome do arquivo que a gente quer que seja aberto, palavras txt. Na verdade não é o nome, né? É o caminho dele. No caso, está todo mundo no mesmo diretório. Então eu posso botar só o nome, mas se essa palavra secreta estivesse dentro de uma outra pasta, eu teria que botar o caminho para chegar aqui. Então, pasta, barra e por aí vai. Mas no meu caso aqui está todo mundo no mesmo diretório, então vai funcionar. Depois eu vou botar R de read, ou seja, eu quero só que ele faça a leitura. Aí eu vou botar aqui o encoding, o TF8. Eu vou criar um alias para isso. Vou botar assim, ó, as arquivo. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, para cada linha em arquivo e dar um print linha, olha o que ele vai mostrar para mim. Vamos rodar esse cara. Ó, ele printou cada elemento da minha palavra txt, que está no meu arquivo. Ele printou dando Enter. Por que ele fez dando Enter? Porque eu estou dando Enter aqui entre uma palavra e outra. Se eu tivesse botado todo mundo junto, ele ia mostrar tudo aqui numa linha só, numa linha única. Mas eu dei Enter, então por isso que ele mostrou dessa forma. Vamos jogar essas linhas dentro de uma lista, beleza? Então vamos lá. Palavras. Vou botar assim, potencial, criar essa lista aqui. E vou dar essa lista aqui ela pode ficar fora aqui do nosso if, né? Eu não preciso fazer isso enquanto eu estiver lá dentro, criar essa variável. E aqui dentro, ó, eu vou dar um append nela, aqui na nossa linha. Vamos rodar? Opa! Faltou dar o print aqui, né? Print palavras potencial, para a gente ver como é que ficou ela no final. Ó, percebe que virou uma lista, mas ficou com esse /n. Esse /n é justamente a forma dele saber que tem essa quebra de linha. A gente não queria que levar na palavra secreta o /n. Existe um carinha aqui no Python, que é o strip, que ele limpa uma string. Ele tira essa quebra de linha e tira, se tivesse, por exemplo, espaços extras, ele tiraria também. Então vamos botar aqui .strip e ele vai fazer esse trabalho pra gente. Ó, vamos rodar novamente. Ó, agora o /n sumiu, né? Subiu não, sumiu. E aí a gente pode aplicar aquele conceito de list compression, lembra? Então, ao invés de a gente ter esse for aqui e tal, a gente pode botar assim, ó. List potencial vai ser colchete. Aí aqui a gente vai botar o linha, pontos. Opa. Aqui, ó, linha, sem aspas, né? Que é uma variável, ponto strip. For, linha, em arquivo. Show de bola. Aí agora a gente não precisa mais desse for e nem
definir essa lista vazia aqui em cima. Isso aqui já vai resolver. É o mesmo conceito do list compression que a gente usou agora há pouco, beleza? Vamos lá, ó. Agora sim a gente tem uma lista limpa, né, de acordo com as palavras que estiverem contidas aqui no nosso TXT. Se eu jogar aqui o exemplo, por exemplo, né, a palavra exemplo, vou salvar e vou rodar lá de novo, teste rápido. Ó, é esperado que a gente veja agora o exemplo aqui na nossa lista. Beleza? Bom, a partir do momento que a gente tem a nossa lista aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer falar que a nossa palavra secreta vai ser uma palavra aleatória de dentro dessa lista. Tem uma lib aqui no Python chamada random, que é uma lib built-in, ou seja, você não precisa baixar ela, instalar. Só o fato de você ter o Python, você já vai ser capaz de fazer esse comandinho que eu botei aqui. E essa lib ela tem alguns métodos para a gente poder trabalhar com coisas aleatórias, né? Então dá para a gente fazer um jeito ali de pegar número aleatório, enfim, utilizando o recurso aqui desse random. O Python ele tem uma documentação muito legal. Se você jogar librandom no Python no Google, você já vai facilmente conseguir encontrar a documentação oficial ali desse cara para poder ver com mais detalhes tudo que ele oferece de recurso. Aqui a gente vai utilizar assim, ó, random.choice, beleza? E vamos passar a nossa lista, que vai ter ali tudo que é de possibilidade, né? Que a gente quer que seja elegível para ser a palavra secreta do nosso jogo. E aí, ó, vamos dar um print em palavra secreta. Quando a gente executar isso, ó, barriga, laranja, garfo, tá vendo? Ele fica pegando uma palavra aleatória do nosso exemplo. Então, com isso daqui, a gente vai construir a nossa palavra secreta lá. Então, vamos levar isso aqui tudo agora para aquele métodozinho nosso. Jogo da forca, pegar a palavra secreta, vamos ajustar aqui a indentação. Opa, fiz besteira. Joga para cá. O random aqui, ó, ele está reclamando porque a gente não está importando. Eu posso botar aqui, ó, Ctrl ponto final. Aí ele já tem um atalhozinho aqui para a gente poder já adicionar de um jeito rápido, sem eu ter que digitar. E vamos retornar a palavra secreta. Então agora, ó, a gente tem aqui certinho o método já funcionando para pegar sempre uma palavra secreta diferente para a gente com base nessa lista. Vamos rodar agora para ver como é que está o programa como um todo? Ó. Aqui ele pegou uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vamos botar letra A tem, letra B não tem, letra E não tem, letra I, letra O tem. Não lembro qual que é a palavra que a gente testou. Ó, era garfo, a palavra era garfo. Então, desse jeito ele já vai funcionar bem. Beleza? Um ponto interessante da gente fazer desse formato, né, de criar as funçõezinhas, é que a gente consegue definir a responsabilidade dessa função. Então, a responsabilidade da função pegar a palavra secreta é entregar uma palavra secreta. Se eu quiser fazer qualquer tipo de ajuste dentro da lógica que vai gerar a palavra secreta, eu vou mexer aqui. Eu não vou mexer em outro lugar. E aí fica até mais fácil de uma outra pessoa avaliar, corrigir, fazer uma revisão do que foi feito e tal. E o código em si, o corpo, né, o motor que está fazendo tudo funcionar, ele fica bem mais limpo, né? Você vê que não tem muita coisa de lógica aqui dentro. Ele está só meio que juntando as peças e fazendo funcionar no final. Beleza? Óbvio que esse formato, esse joguinho que a gente fez, ele está com vários bugs, ele tem vários erros aqui, no sentido de o Python ele é case sensitive, por exemplo. Eu não quero que tenha diferença se o usuário botar uma letra A maiúscula ou uma letra A minúscula, tá vendo? Então isso é algo que a gente pode tratar no nosso programa. Como que a gente pode tratar isso? A gente pode falar que todas as vezes que aparecer uma letra ou que uma palavra secreta foi gerada, ele sempre vai assumir que é tudo maiúsculo, por exemplo. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode botar aqui, ó, na função que me entrega a palavra secreta, a responsabilidade dela é me entregar uma palavra secreta em maiúsculo, ponto. Eu não preciso me preocupar com isso aqui dentro do nosso motor. Então aqui nela, eu posso falar que ela vai retornar a palavra secreta, ponto, que é um recursozinho que ele vai transformar em maiúsculo, né, uma palavra, um caractere. E aí a mesma coisa no palpite, ó. O meu palpite, ele tem que ser um palpite, vou pegar palpite, que sempre vai vir como maiúsculo. Então aqui dentro eu posso botar o ponto upper também. Agora, não importa mais se o usuário ele vai botar a letra minúscula ou maiúscula. Ele sempre vai entender no programa que é como se fosse um caractere maiúsculo. Então, ó, aqui eu botei um A minúsculo, ele aceitou. Aqui eu botei o B maiúsculo, ele aceitou também. Ficou transparente. Esse é só um exemplo, né? Tem várias outras coisas. Por exemplo, a gente definiu que a quantidade máxima de tentativa é 7.
Mas e se uma palavra tiver mais do que 7 caracteres? Percebe que o usuário nunca vai ter a chance de ganhar nessa palavra, porque ele não tem mais do que 7 tentativas. Se ela tiver 8, 9, 10 caracteres diferentes, ele nunca vai conseguir acertar todos. Então aqui também é uma oportunidade de corrigir isso. Por exemplo, vamos ter um número de tentativas muito alto, ou associado ao comprimento da palavra secreta. Sempre vai ser 5 tentativas a mais do que a quantidade de caracteres da palavra secreta. Então, outro ajuste que a gente poderia fazer, por exemplo, né? Um outro ponto, se o usuário não digitar uma letra, se ele digitar mais de uma letra, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. E ele pode ter a experiência de falar que acertou, né? Porque se ele botar, por exemplo, 2 caracteres que estão contidos, quer ver? Ó? Qual que é essa palavra aqui? Letra A, vamos ver aqui. Essa aqui deve ser melancia, né? Deve ser melancia, ó. Melancia tem um caractere N e o caractere C. Se eu botar NC, ele não falou que errou. Lembra que quando a gente erra, ele fala que errou. Ele não falou que errou, por quê? Porque a NC está contida em melancia. Mas ele também não populou nada. Ou seja, é um comportamento que a gente não quer que aconteça. É um bugzinho que a gente tem. Por que esse bug acontece? Porque o programa está aceitando mais do que uma letra quando era para ele ser só uma letra. E do jeito que a gente implementou, quando a gente avalia o palpite, o que ele faz? Ó, ele verifica se está dentro, então NC está dentro de melancia, mas ele nunca encontra uma letra igual ao palpite, porque nenhuma letra é igual a NC. Então ele nunca está entrando aqui. Então isso é um problema também. Como é que a gente poderia corrigir isso? A gente pode falar que a responsabilidade do palpite é sempre ser um único caractere, é sempre ser uma única letra. Então, onde é que a gente mexeria nisso? Aqui em pegar palpite, a gente teria que aqui dentro ter uma lógica que garantisse que o que ele está retornando é sempre um único caractere. Ou seja, se o usuário tentar mais de um caractere, como eu tentei aqui, letra A, NC, aqui dentro ele não era para ele aceitar isso. A gente pode fazer ele ficar pedindo de novo, com while, por exemplo, até que o usuário bote um único caractere. Mas aí é como que a gente vai entender que vai ser o comportamento disso com relação ao código. Se o usuário botar mais de um caractere, a gente quer gastar uma tentativa dele? Se a gente quiser gastar uma tentativa dele, a lógica precisa estar aqui dentro também. Se a gente quiser falar que ele só pode dar um palpite de um único caractere, aí a gente consegue contornar isso aqui dentro dessa função e por aí vai. E o exercício agora é esse, né? Ficar pensando com a cabeça do usuário, usando o jogo para poder ficar ali evoluindo e tal. Beleza? Então essa é a ideia. Esse aqui é o nosso código. Eu vou botar na descrição aqui do vídeo um lugar para você poder ter acesso a esse código aqui, poder dar uma estudada, brincar. E depois comenta aí se você já fez um jogo da forca e quiser compartilhar com a gente como é que ficou. Beleza? Lembrando que se tiver algum assunto aqui que você queira que a gente evolua um pouco mais, é só comentar também que a gente consegue construir um vídeo focado específico para esse assunto. Beleza? Abraço e até a próxima.